Pare. Respire. Este canal não é sobre política. É sobre consciência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca mais do que discursos prontos. Aqui, usamos histórias para despertar perguntas, não para dar respostas fáceis. Se você sente que o mundo precisa de mais lucidez e menos grito, inscreva-se agora. Porque pensar é, antes de tudo, um ato de coragem. Faíscas. O gabinete estava em silêncio. Não era o silêncio habitual de fim de expediente. Era outro tipo de silêncio, mais denso, mais antigo, como se o tempo tivesse parado ali, só para que algo fosse finalmente dito. Jair Bolsonaro, sentado diante de uma mesa larga de madeira escura, tinha nas mãos um documento que já não importava mais. Seus olhos estavam fixos em algo à sua frente, um homem estranho, de semblante tranquilo, roupas antigas, expressão serena. Sócrates. Não era uma visão. Não era alucinação. Era símbolo. Presença. Um tipo de visita que não se explica com lógica, mas com necessidade. Sócrates não falava alto. Não acusava. Não corrigia. Apenas olhava. E depois de um longo silêncio, fez a pergunta que ecoaria dentro do ex-presidente como uma flecha: quem é você, quando ninguém te aplaude? Bolsonaro tentou responder. Pensou em suas medalhas, seus seguidores, seus feitos, seus inimigos. Mas nada daquilo parecia caber naquela pergunta. Porque Sócrates não queria saber da figura pública. Queria falar com o homem. Com o pai. Com o filho. Com o garoto que um dia sonhou, antes que o poder o transformasse em personagem. Sócrates acreditava que a verdadeira sabedoria começa quando admitimos que não sabemos. E Bolsonaro, que construiu sua imagem sobre certezas duras e respostas prontas, agora se via diante de um abismo. O de ter que se escutar. Você diz defender a verdade, disse Sócrates. Mas qual verdade? Aquela que fortalece sua identidade, ou aquela que talvez destrua quem você pensa que é? Bolsonaro tentou reagir. Quis falar de princípios, de valores, de missão. Mas Sócrates interrompeu, sem arrogância: você vive ou apenas repete? E aquela pergunta era cruel. Porque ele sabia, em silêncio, que muitas das frases que proferiu ao longo dos anos já não vinham de dentro. Vinham da necessidade de manter-se no papel. De proteger uma narrativa. Sócrates ensinava que o maior inimigo da alma não é a mentira externa, mas a mentira que contamos a nós mesmos até acreditar. E Bolsonaro, homem de combate, acostumado a enfrentar oposição com força, agora enfrentava algo novo. Uma oposição interna. Ele se lembrou de sua juventude. Do tempo no exército. Da sensação de invisibilidade. Do desejo profundo de ser alguém. De ser ouvido. De provar seu valor. Talvez ali estivesse a origem de tudo. Sócrates não o julgava. Apenas o convidava: você quer poder ou quer paz? A diferença parecia simples. Mas não era. Poder exige defesa constante. Paz exige entrega. Poder constrói muros. Paz constrói escuta. E Bolsonaro, que sempre se orgulhou de ser duro, começou a perceber que a dureza não o protegia, o isolava. Você diz amar seu povo, provocou Sócrates. Mas você o escuta? Ele quis dizer que sim. Mas a pergunta já havia perfurado mais fundo. Porque escutar o povo não é apenas confirmar o que já se pensa. É abrir-se ao desconforto, à crítica, à vulnerabilidade. Sócrates acreditava que o bom governante não é o que vence debates, é o que permite ser transformado pela verdade. E ali, naquele gabinete escuro, Bolsonaro se deu conta de que talvez nunca tivesse permitido isso. Nem de si mesmo. O silêncio continuava, mas agora já não era incômodo. Era necessário. Bolsonaro, acostumado a controlar a narrativa, sentia-se nu diante daquele homem que não acusava, não atacava, mas que fazia algo ainda mais difícil. Perguntava: você defende a liberdade? Disse Sócrates. Sim, respondeu Bolsonaro. Quase automático. Mas o que é liberdade, para você? A pergunta, simples em aparência, foi como um espelho virado ao avesso. Liberdade sempre foi palavra de guerra em seus discursos. Mas agora, ela pedia outra coisa:
Coerência. Será que sua liberdade incluía a escuta do outro? A dúvida? A divergência. Sócrates não queria derrubá-lo. Queria mostrar o que estava de pé, mas torto. Aquela imagem de força, construída ao longo de décadas, agora tremia diante de algo que nenhuma arma podia combater, a consciência. E Bolsonaro começou a sentir. Não o medo de cair, mas o medo de nunca ter estado realmente em pé. Quantas decisões tomou por orgulho? Quantas falas foram ditas por medo de parecer fraco? Quantas vezes confundiu firmeza com teimosia? Você acredita que seu povo precisa de força? Perguntou Sócrates. Sim, respondeu Bolsonaro. Então por que não ensiná-los a pensar, em vez de apenas obedecer? A pergunta era como uma luz acesa num quarto escuro há anos. Ele percebeu que muitas vezes confundiu liderança com dominação. Que talvez sua missão não fosse carregar uma nação nas costas, mas acender nela a capacidade de andar com os próprios pés. E isso exige mais do que coragem. Exige humildade. A humildade de não ser o herói. A humildade de errar publicamente. A humildade de permitir-se mudar, mesmo quando o mundo espera que você nunca mude. Sócrates dizia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E Bolsonaro se deu conta, ali, de quantos anos havia vivido no modo automático. Reagindo, lutando, impondo. Mas não refletindo. A verdade tocava não como acusação, mas como chamado. E ali, pela primeira vez, ele não reagiu com resposta. Reagiu com silêncio. Porque entendeu que há perguntas que não se respondem com palavras. Mas com escolhas. E talvez, ainda que tarde, ele estivesse diante da chance mais rara que um homem público pode ter, a de reencontrar sua humanidade. O relógio do gabinete marcava a mesma hora havia muito tempo. Ou talvez já não marcasse nada. Ali, naquela atmosfera suspensa entre passado e presente, entre o ruído das multidões e o silêncio da alma, Bolsonaro estava diante de algo que nunca enfrentará, a si mesmo. Sócrates, com sua presença tranquila, não dizia mais nada. Esperava. Porque a filosofia, ele dizia, não é para ensinar respostas, é para ensinar a esperar pelas perguntas certas. E ali estava a maior de todas. Quem é Jair Bolsonaro? Sem a multidão que grita por ele, por anos, ele construiu uma persona. Uma muralha. Um escudo ideológico, emocional, histórico. Mas agora, Sócrates pedia que ele tirasse tudo isso. Bolsonaro olhava para o homem grego e se sentia pequeno. Não por se inferiorizar, mas porque, talvez pela primeira vez, estava diante de alguém que não o temia, nem o adulava. Estava diante de alguém que via através. Você tem coragem de perder tudo para encontrar a verdade? Perguntou Sócrates. Sem elevar a voz. Bolsonaro hesitou. A palavra perder nunca foi bem-vinda em sua vida. Desde cedo, ele aprendeu que o mundo era dos duros, dos que nunca cedem, dos que batem primeiro. Mas ali, em silêncio, ele começou a perceber algo desconcertante. Toda a sua força veio do medo. Medo de parecer fraco. Medo de ser descartado. Medo de não ser ninguém. E aquele medo, disfarçado de coragem, o empurrou para uma vida de enfrentamentos. Sócrates dizia que o verdadeiro forte é aquele que consegue permanecer inteiro mesmo quando tudo ao seu redor desaba. E Bolsonaro se perguntava, se tirassem dele os títulos, o nome, os seguidores, os seguranças, o que sobraria? Ele se lembrou do pai. Rígido. Exigente. Incapaz de elogiar. Lembrou da infância em Eldorado. Da dureza. Da necessidade de ser homem desde muito cedo. Foi ali que aprendeu que sentir era sinal de fraqueza. Que chorar era proibido. Que duvidar era imperdoável. E agora, Sócrates vinha falar de dúvida como virtude. De ignorância como início. De humildade como sabedoria. Era como se tudo que ele havia aprendido estivesse sendo desmanchado diante de seus olhos. Mas ao invés de sentir raiva, ele sentiu alívio. Porque, no fundo, sustentar aquela persona forte o tempo todo doía. Cansava. E ele nunca pôde dizer isso a ninguém. E se eu não quiser mais sustentar tudo isso? Murmurou Bolsonaro, quase para si mesmo. Sócrates apenas o olhou com compaixão. E aquilo era pior que qualquer julgamento. Porque era aceitação. Aceitação daquilo que ele mesmo havia negado por décadas, o direito de ser humano. Ele se lembrou dos momentos em que gritou quando podia escutar.
Dos dias em que escolheu a ira porque tinha medo da escuta. Lembrou das vezes em que confundiu discordância com ameaça. E agora via tudo com outros olhos. Sócrates dizia que a maior tirania é aquela que impomos a nós mesmos quando temos medo de mudar. E Bolsonaro, que se dizia livre, percebeu o quanto era prisioneiro das próprias convicções. Não porque elas eram falsas, mas porque nunca foram revisitadas. E toda verdade que não aceita ser questionada vira dogma. E todo dogma, um dia, vira cegueira. Ele lembrou dos filhos. Dos conselhos dados com autoridade, mas sem ternura. Lembrou da esposa. Das conversas evitadas. Lembrou dos amigos que se afastaram quando ele endureceu demais para ser escutado. E, pela primeira vez, uma tristeza real atravessou sua couraça. Não era culpa. Era luto. Luto por uma vida vivida em trincheira. Você quer continuar sendo um símbolo, ou quer voltar a ser um ser humano? Perguntou Sócrates, com leveza. Bolsonaro não respondeu. Mas seus olhos, cansados, começaram a se encher. Chorar, para ele, era sinal de rendição. Mas agora, era sinal de abertura. De que havia algo em si que queria se mostrar, e que não tinha espaço naquela máscara de ferro. Ele compreendeu que mudar não significava trair suas raízes. Mas talvez significasse deixá-las florescer de outro modo. Sócrates não estava ali para convertê-lo, nem para humilhá-lo. Estava ali para lembrar que ninguém nasce pronto. Que pensar é mais nobre do que vencer. E que o verdadeiro líder é aquele que lidera pelo exemplo, não pelo grito. O encontro terminava ali. Mas a pergunta ficava: você ainda quer convencer o mundo?